Olá, pessoal! Neste vídeo apresentaremos a última técnica, a técnica que finaliza o conjunto de técnicas que apresentaremos em vídeos para vocês, a chamada diagrama de causa e efeito, também conhecida por diagrama de Chikawa. Finalizando o vídeo, apresentaremos um roteiro para a identificação das causas raízes, para que vocês vejam as macroetapas que formam esta etapa, identificação das causas raízes. Apresentando, então, o diagrama de causa e efeito. Esta técnica tem por objetivo estruturar as causas do problema. Nesta técnica, especificamente, organizamos as causas de um problema em grupos. Desta forma, ao agrupar as causas, estamos identificando diferentes naturezas para as causas, podendo, nas etapas seguintes do nosso método, identificar também ações para tratar tais causas. E quando a utilizamos, assim como na técnica diagrama de árvore, quando já se tem um levantamento preliminar das causas para o problema. Também a utilizamos quando, por algum motivo, é preciso agrupar causas em diferentes naturezas. Aqui então vamos dar o exemplo do diagrama de causa e efeito. Vocês vão ver que ele tem uma cara de espinha de peixe, inclusive um dos apelidos dessa técnica é diagrama de espinha de peixe. Colocando na linha principal aqui, colocamos o problema, a inclusão de certidões pouco legíveis. Nesse nosso caso, escolheu-se os seguintes grupos: método, mão de obra, materiais, ou material, medida, ambiente e máquina. Então, esses foram os grupos escolhidos, sobre o qual a gente vai ir encaixando as causas, ok? Aqui é só um exemplo, pode-se utilizar o grupo que se achar mais adequado para o problema que se está analisando, mas nesse caso utilizamos esse agrupamento. Esse é o agrupamento, inclusive, já bastante utilizado pelo diagrama de Chikawa, pelo diagrama de causa e efeito, ok? No entanto, ressalto que podem ser utilizados outros grupos sobre o qual causas vão ser encaixadas. No método, que causas a gente associou a problemas de método, a causas da natureza método? A falta de instruções, se alimentando de tudo que a gente já estudou até então, e a falta de materiais instrucionais. Isso tudo está relacionado a problemas de método. De mão de obra, falta de conhecimento das pessoas que estão ali fazendo a digitalização. De materiais, documentos originais com má qualidade de impressão. Então, esse material, que é a matéria-prima para executar a digitalização, vamos por assim dizer, ou uma das matérias-primas, um dos recursos principais, ele está com problema de má qualidade, poderia se encaixar em material. Na parte de medida, nós não identificamos nenhuma, então partimos para o meio ambiente, ou ambiente, e um dos motivos aqui, como já sinalizamos, o ambiente inadequado para realizar a digitalização. E aqui a gente pode, isso aqui é interessante do diagrama de causa e efeito, se identificar inclusive subcausas dentro de uma causa incluída num grupo. O ambiente inadequado para realizar a digitalização pode ter sido causado, como a gente já estudou nas causas anteriores, por falta de espaços apropriados para a digitalização. E na linha de máquina, são equipamentos de baixa qualidade que podem ser causados pelo fato de tais equipamentos serem antigos, fazendo esse desdobramento, e o fato do sistema não suportar arquivos com mais de 5 MB. Vocês veem que aqui a gente aloca causas a grupos com suas naturezas específicas e ainda assim deve-se, é importante inclusive fazer, tentar gerar desdobramentos. Aqui a gente preencheu com o que a gente já conheceu, com o que a gente já identificou das etapas anteriores, das técnicas anteriores. No entanto, pode-se e deve-se tentar identificar, ao colocar essas causas agrupadas em diferentes grupos com diferentes naturezas, se identificar novas causas, ok? A ideia é justamente que novas percepções sobre o problema sejam criadas e mais conhecimento sobre o problema se tenha. Bom, aqui vamos apresentar um roteiro para a identificação das causas raízes. Como comentamos no vídeo anterior, nos alimentamos dos resultados da etapa observação do problema.
Na etapa observação do problema, que é a etapa anterior do nosso método, o problema foi caracterizado. Entendemos alguns padrões de comportamento, entre outras. Basicamente, caracterizamos o problema. Com ele bem caracterizado, começa-se a fazer a etapa atual, que é a identificação das causas raízes. A primeira atividade, a primeira ação a ser realizada é decidir as técnicas. Aqui nós apresentamos 3 técnicas, os 5 porquês, o diagrama de árvore e o diagrama de causa e efeito. No entanto, mais técnicas vão ser apresentadas nos materiais complementares do nosso curso. Decididas as técnicas, deve-se executá-las. E aqui é importante que mais de uma técnica seja executada. Como vocês puderam ver nessas 3 técnicas que apresentamos, cada uma delas dá uma visão diferente acerca do problema e de suas causas, como se nós estivéssemos olhando a situação por diversos ângulos diferentes, o que permite enriquecer o nosso conhecimento sobre a situação-problema. Quanto mais enriquecido for essa percepção acerca das causas, maior é a chance de lá na frente, no nosso método, identificarmos soluções impactantes para a resolução do problema. Com as técnicas executadas, como comentei, idealmente mais de uma técnica executada, deve-se então identificar as causas raízes e registrá-las. Sendo assim, finalizamos o nosso vídeo 3. Muito obrigado!